Caríssimo irmão no sacerdócio, Padre Valdevir, uma alegria poder, esta sexta-noite, rezar junto com o Senhor, rezar junto com essa comunidade, que pude aqui viver boas experiências. Em determinado momento eu dizia que na paróquia a gente guarda experiências que a gente leva para a vida. Eu creio que nas experiências das paróquias que o Senhor tem passado é um pouco isso, né? A gente vive coisas que depois a gente volta àquele lugar, a gente revive um pouco daquilo que podemos experimentar. Caros seminaristas, querida comunidade, você, irmão, irmã internauta que nos acompanha da sua casa, celebrar uma trezena é sempre a oportunidade de viver este grande retiro, esta possibilidade de olhar para este homem, este grande taumaturgo, nascido em Lisboa, que podemos inclusive falar português com ele, né? Um dos poucos santos que podemos olhar para ele e fazer algum pedido na nossa língua. Ele entende a nossa língua, fala português. E adentrar então na liturgia deste sexto dia de novena, neste domingo, nós olhamos uma palavra que vem numa perspectiva contrária daquilo que celebrava-se no domingo passado. No domingo passado nós celebrávamos a solenidade da Santíssima Trindade. Falava de comunhão, de um Deus que é unidade na Trindade, de um Deus que é família. Divisão não combina com Deus, egoísmo também não. E hoje o Evangelho justamente vem falar de divisão. Na verdade não é Jesus que traz para si esse tema, mas são os fariseus, um daqueles grupos contrários a Jesus, que sempre era, a grosso modo dizendo, uma pedra no sapato de Jesus. E aqueles fariseus colocavam então essa palavra, dizendo que Jesus expulsava demônios, mas ele faz isso é por Beelzebub, o príncipe dos demônios. E Jesus então vai colocar essa realidade: como é que eu, saindo do seio da Trindade, uno com o Pai e com o Espírito Santo, posso repelir os demônios a partir de uma realidade de divisão? Não, eu não sou alguém que está numa realidade de divisão, mas de unidade. E essa palavra vem justamente nesses termos. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Eu dizia em determinado momento, talvez vocês se recordam disso, que certa vez eu conversava com um bombeiro, e esse bombeiro ele dizia que uma das técnicas antigas, quando o fogo estava ali arruinando um prédio, uma casa, uma das técnicas era jogar uma bomba ali no meio para que aquela chama que estava tão alta, arruinando aquele prédio, pudesse então, pelo deslocamento do ar com a explosão, as chamas ficassem pequenas e aquele fogo ficasse fácil de ser controlado e apagado. É isso que o inimigo quer fazer com as famílias, quer fazer em meio a esse mundo. É fato, nós podemos inclusive olhar para famílias e olhar para uma sociedade que se encontra às vezes arruinada pela ação desse demônio, desse diabolos, que é a palavra grega que significa aquele que separa, o diabo mesmo. E olha como diz a palavra, continuando aí a leitura: se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Então falar de unidade em Deus é justamente olhar numa linha contrária do que o Evangelho está falando hoje. Para se manter em Deus, deixar de lado toda essa ação demoníaca. O casal, a família que não se mantém em Deus, ela vai se dividindo consigo mesma. Um casal que não se mantém em Deus, que se divide consigo mesmo, não se mantém, se não manter em Deus essa unidade. Deixar que Deus possa ser este centro, este sustento, esta sabedoria, esta iluminação. Não se caminha. E interessante que a primeira leitura fala disso, né? Nós olhamos um primeiro casal, se fala aí de Adão, fala de Eva, o primeiro pecado.
E aí a ação daquele que divide, o inimigo, o demônio representado aí pela serpente, e a voz do inimigo, né, pululando nos ouvidos daqueles dois. Se comerdes da fruta que está, da árvore que está no meio do jardim, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A partir do instante que cede a essa tentação, começam as brigas. Percebe que aqui um vai jogando a culpa no outro, né? Disse o Senhor Deus: quem disse que estavas nu? Então comeste da árvore do fruto cujo fruto te proibi comer? Olha a culpa, jogando uma culpa no outro, né? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Talvez nisso também a mulher começou a jogar aí alguma palavra pesada para o seu esposo. Você, casal, como é que está isso dentro de casa hoje? Se não se permite essa presença de Deus, esta ação daquele que é uno, que é trino, o casal vai se dividindo, vai se separando, a família que vai se dividindo. Hoje, como é que estão os relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares? Às vezes a gente se depara com tanta gente que não conversa com membros da própria família, que vai se dividindo, que vai permitindo essa ação demoníaca e se dividindo contra si mesmo, destruindo. A palavra diz muito claro. Hoje olhar para esta palavra é dizer: Deus, Ele nos dá um caminho. Caminhar na presença dEle, hoje não é dizer eu caminho fisicamente com Jesus, porque Ele já subiu para o céu. E nós celebramos isso, né, na solenidade da Ascensão. Mas Ele nos deixou o Espírito Santo, que traz unidade à família, ao casal, a uma comunidade. Caminhamos com essa presença do Espírito Santo na sua palavra, a Eucaristia que nos sustenta, este sacramento que também é unidade para nós. E mesmo assim, pensar os corações mais duros, o Espírito Santo é capaz de chegar lá. Vocês têm aqui um sacerdote, um padre que foi ungido com óleo. E este mesmo óleo nós lembramos do Espírito Santo, que penetra mesmo nos corações mais duros. Na parte da manhã eu celebrava lá no seminário e eu dizia que quando a gente derrama óleo numa pedra, se a gente, não pode ser no piso de uma casa mesmo, se a gente deixa aquele óleo por muito tempo, a gente não consegue tirar depois. De tal modo aquele óleo ele vai penetrando mesmo na pedra, e não tem cristão que venha tirar aquele óleo daquela pedra. Então é pensar isso: o Espírito Santo, onde ele age, onde ele habita, ele penetra até os corações mais duros, até os corações mais petrificados. Mesmo que você possa olhar para alguém da sua casa, possa dizer: não, padre, não tem mais jeito para tal pessoa, já desisti. Desista não. A segunda leitura vem nos trazer essa palavra: não desanimamos. Olha o versículo 16: por isso não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Às vezes podemos olhar externamente uma pessoa e não acreditar nela. Talvez é muito mais fácil dizer: ah, padre, vamos jogar uma bomba lá no meio ali e arrebenta com tudo e acaba com isso de vez, que aí a gente vai ter sossego e vai ter paz. Mas não é esse o caminho de Deus. Não é isso que Ele nos ensina. E não é isso que Antônio de Pádua nos ensina também. Homem da caridade, referência para mim e para você hoje. E o Evangelho termina falando daqueles que são tomados pelo Espírito Santo, que são a família de Deus. Aqui entro num ponto específico para trazer um pouco de catequese. Falar da família de Deus é falar da família daqueles que foram visitados pelo Espírito Santo, que foram batizados, e a partir da palavra de Deus, ide por todo o mundo anunciar o Evangelho a toda criatura, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje sou eu e você, com essa mesma ação do Espírito Santo,
a provocar a unidade que nós tanto precisamos. Hoje a palavra diz assim, finalizando aí o Evangelho: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então me disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas ao que sabemos, Jesus não teve irmãos. Vamos adentrar um pouquinho na catequese, aquilo que eu dizia, a catequese sobre os irmãos de Jesus. Quem são? Alguns pontos, trago de modo especial aqui 3 citações. Como agora a gente está no seminário, a gente tem um pouco mais de tempo para se debruçar sobre os livros. Quis trazer então, a partir do hebraico original, a solução para essa questão. Gênesis 13, versículo 8. Abraão disse a seu sobrinho Lote, filho do seu irmão, abre parênteses, somos irmãos, fecha parênteses. A própria palavra já diz, né? Abraão disse a seu sobrinho Lote, somos irmãos. Mas se é sobrinho, como é que são irmãos? Aqui o termo hebraico usado é Ashim, que significa parentes. Entendamos aí, Abraão e Arã são irmãos. Lote é filho de Arã, ou seja, é sobrinho de Abraão. Vamos para outra citação. Gênesis 29, 12 a 15. Se na primeira citação nós encontramos que Abraão não é irmão de Lote, mas Lote é seu sobrinho, olha na segunda citação de Gênesis 29 também essa palavra. Jacó se declara irmão de Labão. Porém Labão é seu tio, irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Ao que sabemos, o único que é irmão de sangue de Jacó é Esaú. Inclusive aquele episódio famoso, né, de Esaú e Jacó, ali a venda da primogenitura. Então temos aí Esaú e Jacó, os únicos irmãos, mas ele declara irmão de Labão. Temos aqui um outro termo hebraico usado, Rashi, que significa irmão de, contudo seu significado é parente. 2 citações usando a palavra irmão significando parente. Terceira citação, e finaliza este conjunto das 3 citações, Gênesis 31, 23, relata que Labão com seus irmãos foram no encalço de Jacó. Labão com seus irmãos. No entanto, sabemos que Labão não tinha irmãos, mas somente uma irmã chamada Rebeca. Percebe aí a palavra Labão com seus irmãos, mas ele só tinha irmã. Por que a palavra colocou irmãos? O termo hebraico usado nessa citação é Reshaim, também significado parentes próximos. 3 citações do livro do Gênesis, usando a palavra irmão com significado parente. Outro ponto. Quando Jesus estava na cruz, não se diz em momento nenhum que São José estava. Interessante, né? A gente olha para a cruz e Jesus estava ali na cruz, estava ali sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, estava João, discípulo amado. Eram poucos os que ali estavam, mas não fala em momento nenhum que estava São José. E um outro ponto ainda dito, poderíamos aqui abrir um leque para perguntar: por que São José não estava ao lado de Maria aos pés da cruz? Não temos uma resposta para isso. Se São José não estava aos pés da cruz e Jesus entrega sua mãe, a quem ela entrega sua mãe? A João, discípulo amado. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Agora aqui cabe a nós uma pergunta. João não é irmão de sangue de Jesus. Se Jesus teve irmãos, então, por que entregou a sua mãe a outro que não é da sua família? Não faria sentido, né? Jesus estava na cruz, os seus irmãos aí, não, mas eu não vou entregar a minha mãe para os meus irmãos, eu vou entregar para um outro que nem é meu irmão. Faria sentido isso, gente? Não faria. Não tem jeito. Aqui mais uma vez prova que Jesus não teve irmãos de sangue. Voltemos ao texto do Evangelho de hoje. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos.
Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Percebamos aí que temos uma resposta já, e parte da boca de Jesus. Quem é a sua mãe, quem são os seus irmãos? É todo aquele que faz a vontade de Deus. Jesus joga a bola hoje para mim e para você. Quem faz a vontade de Deus. Logo podemos dizer, sem sombra de dúvidas, por esse ponto de vista, que Antônio de Pádua é um irmão de Jesus, porque fez a sua vontade. Fez ou não fez? Está fraco. Fez ou não fez? E hoje somos assim chamados a ser como Antônio de Pádua, um irmão de Jesus que faz a sua vontade, homem da caridade, taumaturgo, grande pregador, grande humildade, homem da oração, que dedicava-se bastante aos estudos, viu, seminaristas? Dedicava bastante aos estudos. Tanto que a língua dele, pela sua pregação, está intacta ainda hoje. Homem da pregação. As igrejas eram insuficientes para receber as pessoas que queriam ouvir Antônio falar. E aqui parece que Antônio se parece bem com Jesus, porque o Evangelho começou assim: multidões se reuniam em torno de Jesus. Não foi isso que disse a palavra? Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que nem sequer eles podiam comer. Então encontramos um homem aí que, como irmão de Jesus, porque faz a sua vontade, nos aproxima de Jesus. Aquilo que estudava com grande dedicação agora transbordava a quem se aproximasse dele. Multidões o buscavam. E por que o buscavam? Porque ele buscava a Cristo. Ele também inspirou outras pessoas a segui-lo. Que o diga irmã Dulce, tivemos a oportunidade de falar no outro momento, essa santa tão querida de vocês, de modo especial aqueles vindos da Bahia, de todos nós, o anjo bom da Bahia, o anjo bom do Brasil. Multidões também buscavam a ela, mas buscavam a ela porque ela buscava Antônio, porque Antônio buscou a Cristo. Os irmãos de Jesus, nós estamos se encontrando aí. Hoje é preciso deixar essa palavra. Deixe-se ser inspirado por estes grandes exemplos e encontre neles o desejo de fazer o bem. O mundo precisa hoje de outros Antônios, de outras Dulces, de outros que foram capazes de dizer: eu sou irmão, eu sou irmã de Jesus, porque eu faço a sua vontade, lá dentro de casa, lá no meu trabalho, nessa comunidade, nessa paróquia. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Convido você, querido irmão, querida irmã, você internauta, a rezarmos para que tenhamos em Antônio esse grande exemplo a ser seguido. Uma paróquia solidária, porque Santo Antônio viveu a solidariedade, viveu a caridade. E ele não só falava, mas ele fazia. E a famosa aquela frase dele é: viva a palavra quando falam as obras. Vamos ficar de pé para rezar um pouquinho, gente? Pedir essa graça de olhar para Antônio de Pádua e dizer: Senhor, me ajuda a ser um pouquinho parecido com esse homem, que de grande intimidade com o Senhor se colocou como esse que faz a sua vontade e pode permitir a tantos e tantos e tantos ainda hoje a olhar para ele e dizer: eu quero ser assim também. A romper conosco mesmos, com nossas famílias, toda a divisão. Se você souber, vai cantando com o ministério. Esse amor que tanto Antônio pregou precisa também chegar hoje às nossas casas, às nossas famílias, a esta comunidade, a nossa cidade. Canta, se você conhece, canta. Onde veio o fraterno amor, amor.
Você é livre, mas se você quiser fechar seus olhos para deixar essa palavra cair hoje no seu coração e rezar isso. E hoje, Senhor, aqui na presença desta imagem de Santo Antônio, nesta paróquia que pude presenciar alguns milagres, e sei de tantos milagres que acontecem pela intercessão de Santo Antônio, eu te peço hoje pela unidade de famílias que se encontram desunidas, de casais que se encontram à beira da separação, de filhos que não se encontram e não se entendem mais com os pais. Eu te peço hoje, Santo Antônio, que pela sua intercessão, pela sua oração, o Senhor venha hoje trazer a esta comunidade a graça do amor fraterno, de cristãos que ajudam-se mutuamente, que não haja, Senhor, aqui brigas e discussões, divisões e conflitos, falta de fé, desunião, não, Senhor, porque isso não combina. Eu peço hoje, Santo Antônio de Pádua, que intercede pelos teus filhos, aqueles que se encontram mais frios na fé, aqueles porque não se aproximaram de Cristo, têm vivido um pé de guerra dentro de casa. Intercede hoje, ó Santo Antônio, glorioso taumaturgo, glorioso protetor pelas nossas famílias. Ajuda-nos, Santo Antônio, para que reine o amor em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias, em nossa comunidade, em nossa cidade. Canta isso. Você já sabe a letra, pode elevar o volume da sua voz. Canta junto. Fraterno, e Deus está derramando amor em muitas famílias nessa noite, derramando de novo esta vontade de caminhar com a família para a igreja, para esse ponto de unidade nesta cidade, para a presença de Santo Antônio de Pádua, que se coloca também para nós como uma referência. Esse desejo de novo estar na presença de Deus, esta sede insaciável que tanto Antônio buscou. Por isso diga assim como padre: ó meu glorioso Santo Antônio, estenda a mão aqui para frente e diga isso: ó meu glorioso Santo Antônio, eu peço nessa noite, nesta sexta noite, a tua intercessão. Interceda por mim, pela minha casa, pela minha família, pela minha paróquia, pela minha cidade, para que possamos, Santo Antônio, ser mais amorosos, e o amor dentro de casa supere toda divisão, todo conflito, toda palavra pesada. Obrigado, Santo Antônio. E canta mais uma vez para finalizar. Onde reina amor, Deus aí está. Só coloca a mão no seu coração agora e agradece. Obrigado, Santo Antônio, pela sua intercessão e pelo amor de Jesus Cristo derramado no meu coração e na minha família. Eu saio desta igreja mais leve na presença do amor de Deus. Obrigado, Santo Antônio. E aplauda esse santo que nos ajuda a chegar até Jesus. Obrigado, Santo Antônio. Amém.
nossa fé. Creio em Deus